Carta aos Hebreus, capítulo 2, dos versos 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Vamos orar. Ó Deus, o Senhor tem nos dado o privilégio, Pai, de sermos igreja, teu povo, chamado e abençoados pelo Senhor para a vida eterna. O Senhor nos deu o seu Filho amado, Ele fez a obra perfeita em nosso lugar. O Senhor nos deu a sua palavra, e agora pedimos que através do teu Espírito, mais uma vez, o Senhor nos dê entendimento dela, para que possamos crescer no seu entendimento e do teu querer, para vivermos para o teu inteiro agrado, para que o Senhor nos aperfeiçoe como filhos do Senhor, para que possamos ser servos fiéis e que possamos ter alegria nessa comunhão contigo. Abençoa-nos nessa noite mais uma vez, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos caminhando no nosso estudo na Epístola aos Hebreus. E como nós já vimos, a carta aos Hebreus, ela foi escrita para os judeus que viveram num período muito estratégico da história. O imperador naquela época era Nero. Ele havia assinado naquela época um decreto que tornava ilegal uma pessoa ser cristã. Então, ser cristão naquela época era ser fora da lei. E isso era muito complicado. A igreja já havia nascido há algum tempo. Muitas pessoas já haviam conhecido ao Senhor Jesus, havia vivido a comunhão. A perseguição contra os cristãos, agora ela se tornou generalizada, dentro do império que mandava no mundo daquela época. Houve perseguição antes dessa época, mas nunca havia sido sancionada pelo imperador de Roma. Agora a perseguição, ela é autorizada. Pode-se fazer. Agora vale. Essa nova perseguição, ela vai ter efeitos muito mais devastadores sobre o povo de Deus. Existe lei tornando isso possível. Essa semana, no nosso país, houve uma lei sendo tratada, sendo sugerida e, pelo que eu entendi, foi sancionada, proibindo a proclamação do Evangelho dentro das cadeias, dentro dos locais onde as pessoas ficam presas. Ou seja, não se pode pregar o Evangelho para que haja conversão dentro das cadeias, dentro dos grandes presídios. É algo meio estranho. É algo bastante estranho. Porque tudo que se deseja para pessoas que estão completamente
fora de um contexto, fora de uma expectativa de vida, que tem uma vida completamente bagunçada, são pessoas desorganizadas nos seus comportamentos, que tiveram atitudes completamente antissociais, é que eles possam ser resgatados. Nós, cristãos, entendemos que quem pode restaurar uma pessoa é Deus. Algumas leis, elas tornam tudo muito mais difícil. Na cidade de Jerusalém, elas foram perseguições extremamente severas. Os judeus ortodoxos já haviam sido antagônicos àquelas que eram pessoas que eram crentes no Senhor Jesus, e eles estavam muito fortes contra esses crentes, e agora eles tinham um aliado mais forte ainda, era um combustível, o Império Romano, a lei romana. Então agora existe algo que prejudica bastante a proclamação do Evangelho. Já existia uma grande mistura de crentes entre os judeus em Jerusalém. Então, você podia encontrar entre os judeus os fariseus, existiam os saduceus, existiam os essênios, existiam os herodianos. E dentro de todos esses grupos estavam aqueles que acreditavam em Jesus. Aqueles que ouviram falar de Jesus, aqueles que estiveram na época do Senhor Jesus, ouviram a mensagem do Evangelho e talvez tenham até presenciado milagres realizados pelos apóstolos. Aqui a história já havia caminhado muito, algum tempo depois do Senhor Jesus. E aqui a igreja de Jerusalém, esses crentes. Então essa igreja em Jerusalém era composta quase inteiramente de judeus. Então, a carta escrita aos hebreus é a carta escrita aos hebreus crentes, aos judeus crentes. Essa carta não é escrita para incrédulos, essa carta é escrita para crentes, mas que historicamente eram judeus, eram hebreus, descendentes de Abraão, hebreus por nascimento. Na verdade, nos primeiros dias da igreja, no começo da igreja, havia alguma dúvida sobre se era mesmo possível que os gentios fossem salvos sem primeiro se tornarem ou passarem pelo rito judaico da circuncisão. A gente sabe disso. Do livro de Atos, existe até um concílio em Atos capítulo 15, onde os judeus que haviam se convertido dizem: como é que vão ser esses gentios aí que não são judeus, eles podem ser cristãos? Porque o cristianismo vinha exatamente da crença de todas as coisas que haviam sido ditas do judaísmo lá de trás. Esse concílio já tinha 20 anos. Então a história da igreja já estava caminhando. E agora, as pessoas que faziam parte da igreja, a maioria delas não eram aqueles que haviam visto o Senhor Jesus, e nem visto os milagres do Senhor Jesus. Esses aqui são aqueles que foram da segunda geração, aqueles que ouviram o Evangelho. Alguém falou de Jesus para eles, alguém pregou o Evangelho para eles, ou os apóstolos, ou os discípulos dos apóstolos. Aqueles que ouviram o Evangelho dos apóstolos e se tornaram líderes dessas igrejas, os presbíteros e pessoas como assim. Então, o que a gente percebe é que esses cristãos de Deus, eles se reuniam, mas eles ainda mantinham algumas das suas tradições, como por exemplo, eles iam nos templos, eles iam em Jerusalém para adorar, mas eles eram crentes. Então era um cristianismo que ainda mantinham algumas tradições judaicas, como por exemplo em Jerusalém e no templo. Eles ainda participavam das cerimônias, eles participavam ainda dos sacrifícios,
de certos rituais do judaísmo. Mas agora, à medida em que essa intensa perseguição começa a atingir a igreja, esses cristãos judeus, eles são expulsos do templo. E isso é traumático, extremamente traumático. Você pode ficar insatisfeito com a igreja que você frequenta, não pode? E por uma série de razões. De repente você está aqui na igreja e você fica insatisfeito. Você pode não gostar dos sermões do pastor, ou não gostar das músicas que as pessoas cantam na igreja, ou achar que elas não são pessoas tão amigáveis o suficiente para você. Então você vai sair daquela igreja e ir para outra igreja, quem sabe na mesma rua, ou quem sabe no mesmo bairro. Já ouviu isso acontecer alguma vez? Já, né? Ou talvez alguém chegou para você e fala assim: vamos lá para a minha igreja? Lá tem algumas coisas assim. Isso é um pouco estranho, né? Meio perturbador. Você já foi convidado para ir para uma outra igreja? Eu já fui. E eu me lembro que quando eu me converti, numa igreja presbiteriana, e existia um grupo de jovens bem animados, de uma adoração bem diferente, e que eles entendiam o Espírito Santo de uma maneira assim diferente, e eles me levaram um dia para fazer um curso de como falar em línguas. Eu falei: gente, falar em línguas não era o Espírito que ensinava, agora a gente faz um curso para aprender a falar em línguas. Eu achei aquilo muito estranho. E eles me colocaram naquela situação toda, e aquilo foi muito perturbador para mim. A grande verdade é que aqui é diferente. Os judeus do primeiro século, havia um templo só. O templo era tudo para eles. Era tudo que eles haviam aprendido no Antigo Testamento, de toda a história do povo de Deus. Ele vinha ao templo todos os anos, desde que ele nasceu. Seus pais e os pais deles e todos os seus ancestrais, por anos, centenas de anos, vieram para adorar no templo. E assim há uma forte tentação para esses judeus deixarem de se reunir com os cristãos e voltarem ao antigo sistema sacrificial. Então, acontece o seguinte: eles estão perseguindo os crentes. Os romanos agora disseram que os crentes vão ser perseguidos, e eu posso ficar indo no templo. Então, já ia no templo mesmo, então vai ser para mim muito mais fácil continuar indo no templo do que manter a minha convicção que eu tenho de que Jesus é o meu Salvador, e que quem me salva não é aquela religiosidade antiga que eu tinha, e que eu ainda não abandonei completamente, que eu fico com um pé lá e um outro pé cá. Eu fico dividido na minha religiosidade. O que estava acontecendo com esse grupo aqui de hebreus era exatamente isso. Eles simplesmente comprometeram as suas crenças. Eles não negaram a Cristo, de jeito nenhum. Eles simplesmente comprometeram as suas crenças, voltando a certos rituais. Afinal de contas, Deus estava nos sacrifícios e no templo antes de Cristo vir. E eles ficaram confusos. Ele se importaria se eles fossem adorar no templo e não na igreja? Porque no templo eles não seriam perseguidos, na igreja eles seriam. Essa é a razão da epístola aos Hebreus. O autor aos Hebreus está querendo dizer aos crentes que eles são seguidores de Cristo, e que aquelas coisas que foram ensinadas e que os judeus viviam, sacrificando ovelha o tempo inteiro, havia sido consumado de uma vez por todas
de forma definitiva em Cristo Jesus, que é o Cordeiro de Deus. E ele começa desde o capítulo 1, no verso 1, dizendo que Jesus é superior a tudo. Ele diz, olha, os profetas disseram, mas tudo se cumpriu em Cristo. Os anjos, vocês falam de anjos, mas os anjos, eles simplesmente foram mensageiros, mas Jesus é o próprio Deus, que é a mensagem encarnada. É a verdade de Deus diante dos olhos. E agora, o escritor quer alertar esses cristãos judeus contra o abandonar a fé e se esconderem no sistema ritualístico judaico. Por quê? Porque eles estavam correndo o risco de ficarem se escondendo atrás do ritualismo para não sofrerem a perseguição de Nero e dos romanos. Tipo, eu creio em Jesus, mas eu vou manter a minha religiosidade indo no templo e não convivendo na igreja do Senhor Jesus com os cristãos. Eita, olha só, o que ele se propõe, o autor de Hebreus? Ele se propõe a mostrar que Jesus é melhor. Ele é melhor que os profetas do Antigo Testamento. Ele é melhor que os anjos. Ele é melhor do que Moisés, que liberou a nação. Ele é melhor que Arão. Esse pensamento todo, eu achei fantástico. Um autor chamado John Stevenson, um pastor batista, ele faz toda essa argumentação. E eu disse exatamente isso. Stuart Olyott, um outro pastor da mesma denominação, reformado, faz a mesma argumentação. Como é que nós vamos ver tudo isso? O que nós vamos perceber aqui é que a grande preocupação do autor de Hebreus é nos mostrar que Jesus é o Salvador, Ele é melhor. E nós não podemos colocar o Senhor Jesus em qualquer dúvida quanto à nossa vida, à nossa espiritualidade e à nossa religiosidade. A nossa vida com Cristo, mesmo que ela seja questionada e passemos por dificuldade por causa da nossa fé, é Ele que é o nosso Salvador. É Ele que é o nosso Senhor. É Ele que é o nosso Deus. Por isso que no verso 1 ele começa dizendo assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Quais verdades? As verdades de Cristo, as verdades do Evangelho, as verdades da salvação única e exclusivamente em Cristo, as verdades que não têm a ver com a ritualidade ou o ritualismo que os homens criam dentro das suas religiosidades, para que através disso as pessoas fiquem presas às suas religiões. Porque o que salva é Cristo. A razão pela qual é importante saber que Jesus é melhor, porque existe um perigo, queridos. Um perigo muito grande. Um perigo de nós nos afastarmos da verdade. E esse é o primeiro argumento do autor. Por esta razão, nós temos que nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, diz o autor de Hebreus. Sabe por quê, queridos? Porque nós corremos o risco de nos afastarmos da verdade. De termos um cristianismo aguado, inventado, se não pelos outros, por nós mesmos, por causa do tipo de vida que a gente quer ter.
por causa da popularidade que eu quero ter, por causa dos símbolos de status que eu quero ter, por causa do sucesso financeiro ou outro sucesso que eu quero ter, por causa de um relacionamento que eu quero ter, por causa de qualquer outra coisa que eu quero, ou seja, eu. E coloco de lado aquilo que é maior, melhor, autêntico, verdadeiro e único. Cristo Jesus. A verdade. Por isso que o autor pega e diz: importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Queridos, a palavra de Deus, quando ela fala com autoridade. E se ela está dizendo isso, é porque isso acontece. Isso aqui é um alerta, porque isso acontece. Se você for lá e der uma olhada, eu coloquei na internet o título do nosso sermão, e se você der uma olhadinha lá, é Alerta contra o Desvio da Verdade. É esse é o nome do sermão. Porque essa é a proposta do autor aqui. O perigo do afastamento da verdade. Eu e você precisamos estar cientes desse perigo. O autor de Hebreus, ele vai fazer várias advertências no livro. Pelo menos 5. Essa é a primeira. Contra a gente se desviar da verdade. Não é que a gente não sabe da verdade. Não é que eu me converti, que eu não me converti. Não é que eu não aceitei a Cristo. Não é que um dia eu não botei Jesus no meu coração. Não é que um dia eu não ouvi o Evangelho e aquilo não me fez tremer por dentro. Não é que um dia eu não cantei louvores ao Senhor com toda a minha alma. Não é que um dia eu não vivi a vida espiritual com todo vigor. Não é essa a realidade. A realidade é que tudo isso fez parte da minha existência, mas em algum momento, os meus pés começaram a se desviar. Eu comecei a me afastar por alguma razão. A motivação aqui dos hebreus era a perseguição de Nero. E eles foram para o judaísmo. Eles foram para o ritualismo. Eles foram para as coisas inventadas. Eles foram para aquelas coisas que não eram o lugar, o jeito, e para a pessoa certa, única e exclusivamente Cristo Jesus. Esse texto não foi escrito para pagão, foi escrito para aquelas pessoas que ouviram o Evangelho, membros de igreja, como eu e você. Essas palavras foram escritas para mim, foi escrito para você, sabe por quê? Porque existe um perigo, e eu e você precisamos estar atentos a isso. Quantos irmãos que nós conhecemos, quantas pessoas amadas que já conviveram conosco no meio do corpo de Cristo, no meio da igreja, que hoje estão longe da igreja, estão longe do convívio da igreja do Senhor Jesus, e que um dia ouviram sobre o perigo e pensaram consigo mesmo: isso jamais pode acontecer comigo. E hoje estão completamente afastados da comunhão com Cristo. Mas existe um perigo. O perigo é que se pode afastar. Se você for em Hebreus capítulo 6, no verso 19, o texto nos traz uma imagem que a gente vai explorar muito mais na frente, quando a gente chegar lá. Diz assim: a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. A âncora da alma. Sabe o que é a âncora da alma? Aquele que segura a minha vida, aquele que me coloca no lugar seguro, no lugar certo. A âncora da alma
tem nome: Jesus. Quando nós não temos e vivemos Cristo Jesus e dependemos da verdade, de tudo aquilo que o Evangelho me mostra a respeito de Cristo Jesus, e eu estou ligado a outras coisas que me cativam ou me dá medo, é como se eu tivesse meio perdido. Eu não tenho âncora, e aí eu fico meio à deriva. Já ouviram essa palavra? A deriva no meio do mar. Vocês estiveram no mar esses dias. Você já pensou perder totalmente o rumo e ficar à deriva? Hoje é meio difícil isso acontecer. Mas eu fico pensando, sem saber onde você está, nem para onde vai, e como é que vai chegar, e aquela coisa toda. Os cristãos judeus, eles colocaram a esperança deles, a âncora deles no templo, nos seus rituais, nos seus sacrifícios. E agora eles estão passando por momentos difíceis. Está vindo uma rebelião contra eles. Dentro de alguns meses, os romanos e todas as legiões romanas vão chegar ali na costa da Palestina. Depois, 4 anos depois, eles vão cercar a cidade de Jerusalém e eles vão incendiar o templo. O sacrifício que se fazia no templo vai acabar e nunca mais vai acontecer. E aqueles que tinham as suas esperanças colocadas, a sua âncora colocada em Jerusalém, no Monte Sião, no templo, nos sacrifícios, naqueles cordeiros que eles matavam todos os dias, acabou. Onde a gente tem colocado a âncora da nossa alma? Segundo o texto de Hebreus capítulo 6, a âncora do povo de Deus, a âncora da nossa alma, da essência do ser cristão, é Cristo. Se você estiver colocando em outra coisa, você está perdido. Sua vida não vai ter sentido nenhum. A alegria que você está buscando e vivendo hoje, vou te dizer, com todas as letras, ela vai passar como um instante. Como um instante. A alegria que o homem gera para si mesmo, ela é momentânea. Porque logo depois ela traz um peso. A Escritura diz isso. Ela traz um peso de morte. Uma sensação de dor. Onde você está ancorado a sua alma? Onde está a sua esperança? Está ancorando a sua alma no seu curso superior? Na profissão que é fruto do seu curso? Na sua carreira? Nos seus amigos? Na sua família? Na sua herança? Nos seus filhos? Na igreja? No seu templo? Se não for em Cristo Jesus, você está se desviando, você está sem rumo, você está perdido. Era o que estava acontecendo com alguns desses membros da igreja, e o autor está escrevendo para eles, e ele está dizendo: irmãozinhos, apeguem-se com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Ficar afastado é perigoso. Ficar à deriva é perigoso. É perigoso porque sabe o que acontece? A gente fica afastado um pouquinho e a gente pensa que não é, está tudo bem. É só um pouquinho. Só que esse afastar, ele é algo lento. Esse afastar é gradativo,
é gradual. E muitas vezes passa despercebido, até que seja muito tarde. E você se perde de Cristo. E perde a sua alma. Você perde a sua âncora. Uma outra coisa que o texto traz é que isso traz a certeza de julgamento. E aqui vem o que mais dói nesse texto. E eu creio que o autor de Hebreus, ele faz essa consideração por duas razões. Primeiro, pela verdade. E segundo, para causar medo mesmo. Sabe quando você vai conversar com o filho, você fala a verdade e a verdade vai causar nele um arrepio e ele vai falar, opa, se é assim eu não quero. Se é desse jeito eu não vou. Se é perigoso desse tanto eu não quero. É mais ou menos assim. No verso 2 diz assim: se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos. Olha, quando os anjos vieram e falaram, e toda transgressão e desobediência, quem foi transgressor e desobedeceu o que os anjos falaram como mensageiros de Deus, recebeu justo juízo. Olha, o anjo do Senhor veio, trouxe uma mensagem, e você desobedeceu. Deus veio e puniu. Aí o texto diz no verso 3: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? O texto está dizendo, se quando o anjo fala, você desobedece, e Deus traz juízo, e o Salvador, quando ele vem, e como Salvador te dá a salvação, e te fala, e ele é a âncora da sua vida, e você larga a âncora, e aí, o que você acha que vai acontecer? Vai ter juízo ou não vai? Essa é a colocação do texto. O texto está nos mostrando que essa situação traz um julgamento certo. Não brinque com o seu Salvador, não despreze a sua salvação, não despreze a graça, não despreze o amor, não despreze a misericórdia, não despreze a bondade, não despreze tudo aquilo que Deus é a seu favor. Humilhe-se diante da poderosa e bondosa mão de Deus. Essa é a ideia. O autor tem uma intenção muito grande. Se os anjos foram aqueles que trouxeram a Moisés a lei do Senhor, foi assim que aconteceu. A aliança que Jesus trouxe é melhor do que a aliança que foi feita através dos anjos. O modo de vida que o Senhor Jesus trouxe é melhor do que o modo de vida que foi trazido através dos anjos. O relacionamento que o Senhor Jesus trouxe é melhor do que o relacionamento que foi trazido através dos anjos. E ele está dizendo, se você nega tudo aquilo que um anjo falou, que era de Deus e era bom para você, imagine aquilo que Jesus te deu. E aquilo que ele fez por você. Você não acha que vai ter juízo? Tem um texto de Hebreus capítulo 6. A gente vai ter que estudar ele. Alguns teólogos dizem que esse texto se chama nó teológico. Sabe o que é um nó, né? Aquele negócio difícil de desatar. Só que alguns teólogos dizem que esse aqui é um nó que não desata. Eu consigo entender, e eu acho que esse nó existe como desatar. Mas olha só o que o texto diz no verso 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial
e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e provaram do mundo vindouro, e caíram. A expressão caíram aqui se desviaram. A expressão caíram aqui é a mesma desta aqui. Saíram de perto, ficaram à deriva, é a mesma expressão. Diz o texto, sim, essas pessoas, para eles, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos os filhos de Deus e expondo a vergonha, a ignomínia. É como se eles estivessem fazendo assim: olha, Jesus morreu por mim, eu entendi, eu aceitei, agora eu não aceitei, eu vivi de tal forma que eu não aceitei, e desonrei mesmo, agora Jesus tem que morrer tudo de novo, porque eu já desonrei, ele precisa fazer tudo de novo, porque senão não tem jeito, porque eu já desonrei tudo, eu já neguei tudo. O texto diz, é impossível serem renovados para o arrependimento. Essa expressão impossível aqui nesse texto é peremptórica, é impossível. Essa palavra ela não tem a possibilidade de você falar assim, é um impossível que tem possibilidade? Não, é impossível mesmo. É o mesmo autor falando sobre a mesma coisa. Deus tenha misericórdia, porque nós corremos esse risco. O autor de Hebreus, ele está falando para crentes. Mas nesse texto existe uma palavra que para nós é muito boa. É importante, como foi para aquelas pessoas no verso 3, na parte final, e diz a respeito da salvação. Ele diz, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. A salvação, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Eita, é maravilhoso esse texto. O que o autor de Hebreus está nos mostrando aqui, queridos, é um paralelismo. Ele está dizendo, olha, leia-se que aqueles que seguem aos anjos, ouvem a verdade dos anjos e negam, recebem juízo. Se negar Jesus, o que acha que vai acontecer com eles? Muito maior juízo. Mas ele diz, mas Deus tem nos dado salvação. Salvação essa que fica muito clara, porque Deus não só nos mostrou a respeito da salvação, e mostrou que Ele realmente salva, é o Salvador. Como é que Ele demonstrou isso? Através de muitas coisas, como por exemplo, sinais, prodígios, milagres, Espírito Santo, segundo a sua vontade. Como eles disse, boa parte da igreja de Jerusalém nessa época, porque já tinha passado mais de 30 anos de Jesus Cristo aqui, da crucificação de Jesus, eles são a igreja da segunda geração. Eles não tinham participado daquele momento. Então, o que acontecia? Lembra quando o Senhor Jesus enviou os seus discípulos? Jesus enviou os seus discípulos e disse, vocês vão fazer coisas muito maiores. Jesus disse que eles fariam milagres. O próprio Senhor Jesus, Ele fez milagres. No Evangelho de João, no capítulo 10, no verso 38, diz assim, mas se faço
e não me credes? Credes nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Sabe por que Jesus muitas vezes fez milagres? Para que as pessoas pudessem saber quem Ele era. Para que eles pudessem saber não só com as suas palavras, mas também com seus atos. Então, quando as pessoas viam o Senhor Jesus curando, abençoando, mostrando sabedoria através das suas palavras, entrando no coração delas, ressuscitando pessoas, coisas portentosas, sinais, prodígios maravilhosos, milagres maravilhosos, diz o Senhor Jesus, elas compreendiam que Ele era Deus. O apóstolo Pedro, ele fala a mesma coisa em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, no verso 22. Ele diz assim: varões israelitas, atendei a estas palavras, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Olha, ele foi aprovado diante de vocês através de milagres, prodígios e sinais. Estas coisas aconteciam para que ficasse provado que ele era quem era. Quando o Senhor Jesus, em Marcos capítulo 16, envia os seus discípulos, ele diz que os seus discípulos também fariam sinais e maravilhas. Marcos capítulo 16, verso 17 e 18, diz assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Todas essas coisas eram realizadas pelos apóstolos, pelos discípulos do Senhor Jesus, para que eles soubessem que eles eram enviados pelo Senhor Jesus, para que soubessem que eles eram aqueles que falavam a respeito de Jesus, o verdadeiro Deus. Foi a maneira que Deus resolveu dar testemunho e confirmação da mensagem pregada pelos seus apóstolos. Isso no início da igreja. Esse foi o projeto de Deus e assim se deu. Hoje não precisa mais disso, porque toda a obra foi concluída e nós temos a Escritura nas nossas mãos. Mas é muito interessante, e o texto diz aqui muito claramente para nós, que Deus tem nos dado todas essas coisas como testemunho e confirmação da salvação. E eu fico pensando, qual é o maior sinal que nós temos de Jesus na nossa vida? Qual é o maior sinal que você tem de Jesus na sua vida? Tinha uma mulher que estava sangrando durante muitos anos. Ela não tinha mais solução. E no Evangelho diz que aquela mulher estava junto com uma grande multidão que vinha atrás do Senhor Jesus, e ela queria simplesmente tocar em Jesus, porque ela entendia que se ela tocasse em Jesus, ela seria curada. E ela toca em Jesus. Imediatamente ela foi curada. E o Senhor Jesus diz: quem me tocou? E os seus discípulos disseram: Senhor, muita gente te tocando. Ele diz: não, sai o poder de mim. E ele olha e vê aquela mulher, e ele diz: vai-te em paz, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Jesus deu a ela muito mais do que a cura de um sangramento. Jesus lhe deu a salvação, porque ele viu que havia no coração dela fé em quem ele era.
E o que Ele faria por ela era muito mais do que Ele dar a cura de uma enfermidade. Ele daria a cura da sua alma. Querido, o maior milagre que Deus realizou na sua vida foi ter perdoado os seus pecados, que fazia separação entre você e Ele. Algo que você não pode jamais fazer nada para que Deus perdoasse. Você não pode oferecer nada para Deus para que Deus lhe perdoasse. É Deus, com a bondade dele, é que pôde mandar o seu Filho, porque somente através do derramamento de sangue haveria perdão de pecados. E esse é o maior milagre. Ele aplicou o sangue de Jesus na sua vida, para que você tivesse o perdão dos pecados. E Ele te tirou da morte para a vida. Qual é o maior sinal da sua salvação? Jesus morreu no seu lugar. Ele perdoou os seus pecados. E Ele te deu a vida eterna. Essa é a confirmação. Esse é o milagre de Deus na sua vida. Os outros, Deus pode estar fazendo vários na sua vida. E creio que Ele faz todos os dias. Mas esse é o maior. O que o autor de Hebreus queria fazer com esses que liam a sua carta é que eles entendessem que eles não precisam temer nada, que eles não precisam ir para os seus ritualismos, eles não precisam ir para as suas crenças de religiosidade, para os seus atos que eles haviam aprendido desde a infância, como se aquilo é que produzisse salvação ou alguma outra coisa. Porque a única coisa que salva é a fé exclusiva em Cristo Jesus. Você crê nisso? Isso é suficiente. Se você crê nisso, tema, cuide-se, para que você não se afaste, porque nós corremos o risco de nos afastar, por causa de muitas coisas, principalmente por causa do coração da gente, por causa dos interesses da gente, por causa das malícias da gente mesmo, porque a gente começa a se convencer de coisas que não são da palavra de Deus. Por isso a Escritura diz: importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Não se iluda com as verdades que você inventa e que o mundo inventa. E pelo contrário, se apegue com mais firmeza às verdades que você ouviu, para que delas jamais se desvie. Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Ó Deus, grande é esse alerta que o autor de Hebreus traz a esta igreja, a esses irmãos que viviam tantas dúvidas, um tempo de transição, de confusão nas suas mentes, e que precisava de palavras assim tão esclarecedoras. Ó Pai, como o Senhor foi providente para com eles, e usa essas palavras também de providência para nós, de alerta para as nossas vidas. Ó Deus, cuida de nós para que nós possamos, ó Deus, não viver à beira do desvio, à beira, ó Pai, do abandono da nossa
comunhão e dependência da âncora da nossa alma, que é Cristo Jesus. Aquela que realmente cuida de nós, mantém-nos no lugar certo. Ó Pai, tenha misericórdia, porque alguns momentos da nossa vida nós somos aqueles que são colocados em armadilhas, ouvimos muitas propostas de outros, da nossa própria natureza, do nosso coração. E nós dependemos do Teu Espírito, da Tua graça. E se há em nosso meio pessoas que estão vivendo à margem, ou se já caiu, ó Pai, estão vivendo distantes, resgata-os, ó Deus. Traga-os ao arrependimento. Traga-os ao retorno à Tua presença. Ó Deus, eu sei que o Senhor é o Deus da restauração e bênção. E faça isso para o bem dessas pessoas, para a glória do Teu nome. Tenha misericórdia de nós como Tua igreja, Senhor. Em nome do Teu Filho amado é que nós oramos. E nós imploramos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, que a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós hoje e para todos sempre. Amém. Podem se assentar, queridos. Louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. Agradecemos a Deus pelas suas vidas. Agradecemos por aqueles que estão nos visitando. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Vocês estão hoje pela primeira vez, não estão? Fiquem de pé para a igreja ver vocês. Cumprimentá-los, olha só. São irmãos queridos, pessoas que eu os conheço há muitos e muitos anos. Lá de Goianésia. Eita. A Aureliana foi minha ovelha lá em Goianésia. A sua família toda. O seu irmão, que eu amava muito, foi meu diácono ali. Sua família como um todo. Louvo a Deus por ter vocês aqui, meninos. Viu? Leve o nosso abraço para a sua família. A grande alegria ter vocês aqui. Aqueles irmãos que participaram do culto através da internet também, recebam o nosso abraço. Nesse próximo sábado, nós vamos ter uma atividade da igreja, das crianças com as mamães. Eita, isso é que é atividade boa. Das crianças com as mães. É uma oficina de crianças e mães, certo? Essa atividade é uma atividade onde as crianças vão ter oportunidade e as mães vão ter oportunidade de estar com as crianças para atividades de Dia das Mães, de confraternização, de comunhão, de alegria. E essa atividade vai acontecer aqui na igreja, às 14h30, certo? No dia 11, sábado, às 14h30. É a oficina do Dia das Mães. Então, todas as mamães, as crianças, estão convidadas a vir com seus filhos, suas filhas, aqui para a igreja, para ter uma tarde divertida. Vai ser uma tarde bem gostosa. As crianças estão se preparando para isso, o departamento infantil está se preparando para essa tarde divertida. Chama assim, tarde divertida, tá bom? Entre crianças e mamães. Se tem alguma coisa de entre criança e vovó, eu acho que é a Juliene que vai poder falar. Viu, vovó? Aí a gente fica sabendo. Por aí. Tá certo? Eu queria pedir aos irmãos que nós possamos estar lembrando de orar pelos pedidos de oração, em especial que nós nos lembrássemos da situação que o nosso país está vivendo no Sul. É algo bem complexo,
eu acho que está bem além daquilo que a gente possa imaginar. Certamente vai muito além daquilo que a gente pode imaginar. A gente tem visto vídeos. Aquelas pessoas estão vivendo momentos, situações. E as situações, elas são difíceis. E são situações individuais, familiares, de perdas de família, de pessoas amadas, de companheiros, de companheiras, de filhos, de bens. São incertezas. Nós temos igrejas e irmãs que desapareceram, que perderam tudo também. E certamente nós vamos ter que nos ajuntar como igreja para, de alguma forma, auxiliar. A nossa junta diaconal já está se mobilizando para ver como que nós vamos auxiliar. Então, em breve, vocês vão receber informações de como que a junta diaconal vai participar disso. Certamente o conselho da igreja também vai se posicionar quanto a isso. Em outras ocasiões, oficialmente, nós nos posicionamos junto à IPB. Mas, antes que isso aconteça, vamos nos lembrar de orar, de interceder. São pessoas, são brasileiros como nós, e nós precisamos ter o coração nisso, tá certo? São famílias, são pessoas. Pois não, pastor? Juliana? Tá. Irmãos, eu recebi a notícia de que o irmão da Juliana, que estava enfermo lá em Araguari, ele acabou de falecer. Nós estávamos orando por ele. E o quadro dele realmente, hoje à tarde, ele piorou bastante. Hoje de manhã ela estava na escola dominical. Ela me dizia que o quadro era difícil, mas ela estava até um pouco feliz, que achava que ele tinha melhorado um pouco. Mas infelizmente o quadro à tarde piorou e agora tivemos a notícia que ele faleceu. Então, nós vamos orar pela família da Juliana. Ela é membro da nossa igreja e nós temos o Carlos, a sua esposa, eles são membros da igreja Mosaico, logo aqui, nossa vizinha. Então, antes de nos levantar para tomar o nosso café, o nosso lanche ali, o nosso suco, nós vamos interceder por esses irmãos que estão enlutados. Oremos. Ó Deus, nós queremos colocar na Tua presença, Deus, a família da nossa amada irmã Juliana. Ó Deus, que acaba de perder o seu irmão. Sabemos o quanto isso é triste, difícil de ser enfrentado. Ele era um homem ainda jovem. Queremos pedir, ó Deus, que o Senhor esteja cuidando de cada um deles, os seus pais, os outros 6 irmãos que ficaram. Que o Senhor esteja acalentando os corações. Ó Deus, o Teu Espírito que é consolador esteja cuidando de cada um deles. E que o Senhor, que é o Pai de toda a misericórdia, ó Pai, cuida deles de uma maneira muito especial. Fortaleça-os nesse momento que foi longo, de muitos dias. Eles estão cansados. Que o Senhor esteja suprindo-os em todas as suas necessidades. Ó Deus, e que como igreja nós possamos ajudá-los na maneira que for possível, que o Senhor nos dê sabedoria em como fazermos isso. Ó Deus, livra-os de perigos, alguns deles vão viajar, vão ter que se deslocar, que eles estejam sendo protegidos pelo Senhor. Essa é a nossa oração, ó Deus, na Tua presença, em nome de Jesus.